E aí, galera? E aí, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre as APIs HTML5 para mobile. E eu estou muito feliz de estar aqui, é o meu primeiro evento voltado para mobile, eu nunca tive um evento de Android. Então, acho que é uma experiência legal, aqui a gente está junto para discutir uma tecnologia desse tipo. O meu nome é Zeno Rocha, está aí meu Twitter, quem quiser mandar qualquer feedback, qualquer coisa, está ruim, está uma droga, palestra, é lá que vocês podem mandar. Bom, eu trabalhei na Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou natural de Curitiba, mas morava lá. E depois eu fui para a Globo, ainda continuando trabalhando com HTML5, mais especificamente no Globesport.com. E hoje eu estou na LifeRay, que é uma empresa norte-americana que fica em Los Angeles e tem um produto Enterprise. Fora isso, eu tenho um podcast chamado Zona Frontenders. Alguém aí conhece? Algum que gosta de front-end? Legal. E eu também escrevo para iMaster, Stateless, Smashing Magazine, e sou um dos cofundadores desse tal de Brasil JS Foundation que a gente criou. Tá, esse sou eu. E hoje a gente vai falar sobre HTML5 voltado para o mundo de mobile. E você deve estar pensando assim, tipo, beleza, vou embora daqui, né? O que eu estou fazendo? Tipo, peraí, eu vim no evento de Android e eu vou ouvir o cara falando sobre HTML5. Putz, que droga. Cara, calma. Até porque você deve estar pensando o seguinte, pô, mas peraí, o Mark Zuckerberg não foi lá e falou que a gente apostar no HTML5 foi o nosso maior erro. Foi, cara, que burrada que foi ter feito aquilo. Então vocês devem estar pensando nisso, né? Tipo, porra, se esse cara falou isso, por que eu vou acreditar que HTML5 é uma tecnologia boa para mobile? Aí vem os caras da Sentia e recriaram o aplicativo do Facebook do jeito que deveria ser. Até porque o Mark Zuckerberg foi um pouco prepotente em falar que acusar uma tecnologia do mau sucesso de um aplicativo dele, né? Assim, você faz um negócio em Android e fala, putz, Android é uma merda, tá? Meu aplicativo tá lento, mas é porque o Android é uma merda. Não, você que fez errado, né? Você não soube implementar. Então fica nessa garrinha. Beleza, nativo versus web. E isso é uma garrinha muito antiga, desde lá de Windows 95. Cara, essa foto é épica. Windows 95 e os caras do Friends. Tipo, que isso? Então... Então, assim, nativo versus web. Essa é a discussão hoje, essa é a discussão de qualquer coisa, de que começa um projeto, beleza, a gente vai de nativo, a gente vai de web. E, assim, isso veio há muito tempo. Para pensar na época lá de Windows 95. Você queria desenvolver um app. Quero desenvolver um app. Eu preciso tomar uma decisão. Vou fazer o app nativo? Vou fazer ele lá com Delphi, rodando na minha máquina, um aplicativo desktop? Ou eu vou fazer um aplicativo web? Lá no meu Internet Explorer 6. Que saudade que eu tenho dele. Então você tinha que tomar essa decisão. E naquela época, você tomar a decisão por ser nativo era a melhor decisão possível. Você só tinha o aplicativo desktop. Para pensar, web era site estático. Era geosites. Então assim, qual é o lance aqui? Naquela época, o nativo era a melhor escolha. E hoje, quantos aplicativos desktop a gente tem na nossa máquina? Para contar. A gente consegue contar em uma mão, duas mãos. A web mudou, a web evoluiu muito. A plataforma web ela evoluiu como um todo. Então, hoje, tudo é web. A maioria das coisas é web. Outras tecnologias, por exemplo, Flash. Então, o Flash estava aí bombando. Aí chegou um cara, tal de Jobs, e falou, não, isso aqui não vai rodar mais no meu aparelho. E a web estava pronta naquele momento e tinha várias outras tecnologias, por exemplo, transformações com CSS3, transições com CSS, a tag Canvas que você pode desenhar tanto no contexto 2D quanto no contexto 3D. E houve essa mudança. A web, a plataforma, não estava preparada há 5, 10 anos atrás para fazer desenhos e aplicações ricas como está hoje. O jQuery. O jQuery é outro exemplo perfeito. O jQuery foi lá e há 7 anos atrás, quando o jQuery foi criado, você fazer requisições assíncronas com Ajax, fazer seleção de elementos no DOM era extremamente custoso, tinha vários problemas de cross-browser, era um saco. E aí, hoje em dia, a plataforma viu isso, peraí, então a gente está fazendo errado, vamos melhorar, colocaram Query Selector. jQuery UI, outro projeto. O seu chefe chega para você e fala assim, olha, cara, Zeno, eu preciso colocar um calendário na minha aplicação, preciso colocar um carrossel na minha aplicação. Fala assim, beleza, vou no jQuery UI ou no jQuery Mobile, eu pego lá um componente pronto, importo 6 CSS, 10 JavaScripts, que não faço ideia do que funciona, e beleza, está lá funcionando. Aí a plataforma viu isso, peraí, então quer dizer que as pessoas querem componentes de UI mais ricos.
Por que a gente não vai lá e coloca um input do tipo date, e agora a gente tem um calendário só colocando isso daqui? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a web demora para evoluir, mas chega uma hora que ela evolui. Então pode ser que às vezes ela não está preparada para determinada coisa em algum momento, mas eu acho que daqui a alguns anos ela consegue ver isso, esse problema de demanda, e consegue evoluir como especificação. Evolui a tal ponto que eu nunca imaginei uma coisa dessas daqui. Eu vou mostrar para vocês o meu primeiro projeto em HTML5. Eu estava na faculdade, e como vocês sabem, faculdade é um saco, né? Eu estava na aula de cálculo, eu odiava aquela parada, e eu falei, chega aí, chamei um brother meu, outro com nome Z, Zanoni, que bizarro, né? E aí a gente chegou e criou um negócio desse, o Worms, que é extremamente útil. É uma aplicação que tem aí várias partículas e tal. E aí, de repente, você começa a transformar essas partículas com uma série de imagens que a gente tinha pré-carregada. E o cara pode carregar uma imagem no desktop também. Eu não aguento mais mostrar esse demo, cara. Sério, eu estou de saco cheio de mostrar esse experimento. Mas isso foi criado em 2009. E até hoje a gente fica assim, caraca, nossa, sério, a web, dá para fazer isso com web? Sério? Tipo, você pode arrastar aqui, aumentar o trail. Pode fazer várias coisas muito loucas com a web. E a web conseguiu evoluir, não só nessa questão de desenho, nessa questão de você conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer antes, evoluiu a tal ponto que hoje a gente tem sistemas operacionais usando HTML5. A gente tem lá o Ubuntu, a gente tem WebOS, Tizen e o Firefox OS. São todos sistemas operacionais que são feitos em HTML5. Na hora de você criar o app, você cria usando o HTML5. Você não precisa usar nenhuma linguagem que não seja essa. Então eu vou mostrar para vocês hoje no ponto que o HTML5 está. Esquece essa discussão aí, nativo versus web. Decidi que eu vou usar essa tecnologia. Então, o que eu posso usar hoje e o que você deve evitar? O que está bom, o que está bem suportado e o que não está. E aí um disclaimer. Aqui são as legendas que eu vou utilizar ao longo da palestra toda. Esse símbolo vai ser para Chrome e para Android. Esse símbolo vai ser de Safari para iOS. Esse símbolo vai ser do browser nativo do Android. Esse do Firefox Mobile. Esse do IE Mobile. Esse do Opera Mobile. Então, o que está bem suportado hoje? Vamos começar com o que está muito fácil assim, de brincar, que você não tem esforço nenhum para fazer. Viewport. Viewport é talvez a tag mais essencial e que as pessoas até nem conhecem muito bem numa aplicação em HTML. Você quer que aquela tela você quer que a tela do device, você quer que a largura da sua página seja a tela do device. Por isso que é tão importante você usar essa meta tag aqui chamada viewport. Eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Então, olha quantos demos eu tenho. Beleza, viewport. Abri um site que não tem viewport. Esse aqui é o HTML dele. Cara, não tem nada demais nesse HTML. Doctype, HTML, head, title, uma meta tag ali, estou importando Bootstrap e aí um monte de texto. Se eu abrir essa aplicação num dispositivo móvel, estou abrindo aqui no Nexus 4, ele vai ficar assim, todo distorcido, porque a largura, ela está achando que é a largura de uma página web normal. Se eu chegar e falar assim, olha, viewport, eu quero que a largura seja agora a largura do meu device. E você pode setar outras coisas, como eu quero que o scale inicial, quando o cara faz assim, seja 100% e não, sei lá, 1.5. Então agora, vou salvar aqui. Beleza. O que aconteceu agora? Ele foi lá e pegou aquele texto e colocou, exprimiu, assim, agora isso aqui está otimizado para a web. E eu consigo definir scale máximo e scale mínimo. O mínimo aqui é 1. Então é sempre 100%. Não, o initial scale, na verdade eu nem coloquei mínimo e máximo. Mas você pode definir aqui, eu quero que o initial scale seja tanto, eu quero que o máximo e o mínimo seja tanto. Media queries. Então, responsive design, essa buzzword que todo mundo fala, eu quero fazer sites responsivos, blá, blá, blá. Como que eu faço isso? Também é extremamente fácil. Você pode definir qual é a largura máxima de uma tela, então você pode falar max width, ou então max device width. Você pode também definir, peraí, o que eu vou fazer com o meu CSS quando a página estiver em portrait ou landscape? Se ela estiver na vertical ou na horizontal? Qual que é o aspect ratio? Qual é a resolução?
a densidade de pixels vai ser 2 pixels por pixel. E também, de novo, muito simples de fazer. Então aqui eu tenho uma página que está com HTML. Se eu carregar ela assim, beleza, vermelha. Agora se eu virar o device, putz, eu acho que é melhor eu estar segurando ele. Está vermelha. Se eu virar o device, carregar aqui de volta. Espera aí, que está carregando. Beleza, azul. E por aí vai. Isso aqui foi um exemplo extremamente simples, né? Você está aqui com uma aplicação assim. Beleza. Então isso aqui é um exemplo extremamente simples. Eu estou trocando de portrait para landscape e eu troco uma cor. Mas é claro, você consegue fazer coisas muito mais, evoluir muito mais do que isso. Você pode chegar e falar assim, não, agora esse meu sidebar vai virar uma linhazinha que quando eu clicar vai abrir o menu horizontal. Então você pode fazer muitas coisas, não só trocar uma cor. Outra coisa tão simples, mas tão simples, e as pessoas não fazem. Agora tem vários novos inputs de texto. Então antes, se a gente queria colocar... A web é formada de formulários, né? A base da web é isso. E aí você tem os inputs. E aí, normalmente, era input, type, text. Era só isso que você tinha. O browser só te dava isso. E hoje você tem uma série de novos inputs. Você tem um input do tipo e-mail, um input do tipo URL, um input do tipo number. Repara nessa página, tem um formulário. Imagina o cara tá lá, no ônibus, todo fudido, tentando responder a mensagem, aquele WhatsApp, aquele negócio, e você colocou aquele formulário gigantesco para ele preencher. Não seria muito legal se na hora que o cara tivesse que colocar o e-mail dele, dei o foco no e-mail, vai ter que abrir um teclado. Por que não abrir um teclado que está otimizado? Putz, espera aí, está meio ruim de ver aqui, né? Que delay. Por que não abrir um teclado que está otimizado para a web? Eita, o Comcast morreu aqui. O que acontece quando... eu vou mostrar ali para vocês. Quando eu dou o foco no input do tipo telefone, ele vai lá e já vai me mostrar o teclado numérico. Quando eu dou um enfoque no tipo do input URL, ele já vai mostrar para mim o .com. Então, repara, isso é uma coisa muito pequena mesmo. Mas a diferença que faz na experiência do usuário é monstruosa, entendeu? Então, você pode chegar aqui, vamos colocar no input do tipo date. No mobile, ele já vai colocar o nativo, ele já vai abrir para mim o componente nativo para selecionar a data. E na web, Zeno, o que acontece se eu colocar isso daqui, aqui o input do tipo e-mail, ele já abre o arroba. Na web, isso vai renderizar como? Não vai abrir uma coisa diferente. O seu teclado continua fisicamente, né, normal, não vai mudar nada. O que vai acontecer é que o input vai ficar lá, como se fosse um input do tipo texto. Então, uma mudança pequena. São sempre mudanças muito pequenas que você pode fazer, mas que vão mudar drasticamente a experiência do usuário. Vídeo. Vídeo é outra coisa. Você queria, então, fazer vídeo na web. Como que era? Ia lá, baixava aquela porcaria do Flash, não entendia nada daquelas tags bizarras que ele tinha, mas embedava um vídeo lá de algum jeito, alguma magia negra que você não sabia como estava acontecendo. Hoje em dia, você consegue usar a tag vídeo nativa do browser. O YouTube já está usando isso, o player dele. Então, quando eu chegar aqui e só abrir uma tag vídeo, colocar lá os controles, quero exibir os controles desse vídeo, e aí eu tenho que usar. Nesse caso é meio ruim hoje em dia, porque tem essa guerrinha de extensões. Então você tem que... então no Chrome e no Firefox... Não, no Chrome e no Safari e no Opera vai rodar o .mp4, enquanto que no Firefox vai rodar o OGG. É um saco. Mas, enfim. Você consegue colocar aí um elemento de vídeo para tocar. E é claro que essas coisas nunca funcionam em palestra, né? Porque... coisas para você mostrar na hora, obviamente, nunca funcionam. Então, nem atualizar, ele atualiza mais, coitado. Então, isso é muito poderoso, você conseguir definir um vídeo só com uma tag.
Mesma coisa para áudio. Você quer criar um elemento de áudio? Vai lá, define um áudio, coloca uma musiquinha. E aí o áudio você tem vários atributos para colocar também. Você pode falar que um áudio ele vai começar no mute, ou você pode colocar um atributo autoplay, que na hora que começar a aplicação já vai tocar. E ó, eu vou dar então para vocês a melhor tática possível para fazer o melhor site do mundo. Eu demorei anos para aprender isso, mas eu finalmente aprendi. E na tag áudio é assim. Você define aqui essa tag áudio, vai criar esse controle aqui do áudio, beleza? Não coloca a tag controle. Esconde o controle e coloca a tag autoplay. O cara vai abrir o site, vai começar a tocar uma música, ele não vai saber de onde está vindo, ele vai ficar tipo, ah, meu Deus, desesperado. É perfeito, assim, é a fórmula perfeita para fazer um site de sucesso. Colocar uma musiquinha tocando no fundo que você não entende nada de onde está vindo, você procura naquelas 1000 abas e não consegue tirar. SVG. SVG, você consegue fazer gráfico vetorial na web. Antes, o único modo de fazer gráfico era com bitmap. Como que funciona o bitmap? Você cria uma imagem. E aí, repara, assim, quando você desse um zoom na imagem, o que ia acontecer? Ia mostrar aqueles pixels, assim, a imagem toda pixelada. Porque ele é um bitmap, não adianta. Com SVG, você consegue fazer gráfico vetorial escalável. Essa é a sigla para SVG. Então, e é simples assim. Você pode, primeiro, usar ele numa tag de imagem, então exportar lá de um Illustrator da vida e colocar numa tag de imagem, ou criar mesmo, a partir da tag SVG. Você vai lá e cria. SVG define um círculo. Ah, ele vai começar no eixo X na posição 100, no eixo Y na posição 50, o raio vai ser 40 e eu quero que o preenchimento seja vermelho. E ele vai mostrar isso daqui. E o que acontece com o SVG? Qual a diferença do bitmap? Se eu dar o zoom aqui, ele não vai perder a qualidade. Vai Chromecast. Ó, tá vendo que ele continua, eu consigo ver todos os detalhes da imagem, não está pixelando. Eu posso dar um zoom eterno aqui, que a qualidade vai continuar a mesma. Eu consigo ver a imagem com a mesma qualidade que eu tinha antes. Isso é muito poderoso. Pensa naqueles mapas, assim, você pode fazer um mapa que o cara dá um zoom imenso e beleza, continua a mesma resolução. As pessoas estão usando muito SVG hoje em dia para fazer logo, né, de site. Ninguém quer aquele logo quebrado, então beleza, coloca lá como SVG. A pessoa pode abrir num iPad que tem uma resolução maior de pixels, um retina, e que tudo bem, vai funcionar. Canvas. Canvas é talvez a coisa que seja mais poderosa no HTML5. É que com certeza eu mais gosto. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, daquelas partículas malucas andando naquele quadro, aquilo é um canvas. O canvas você define uma imagem, uma tag canvas, beleza, dá uma largura, dá uma altura. O que vai acontecer? Nada. Você vai fazer isso, não vai acontecer porcaria nenhuma. A magia mesmo do canvas está no JavaScript. Então você tem que criar um elemento canvas, você pega ele lá do DOM e depois você define um contexto. Esse contexto pode ser 2D ou pode ser 3D. O contexto 3D é para utilizar o WebGL, então você consegue fazer umas coisas malucas com 3D no navegador. E depois você começa a desenhar. Você pode começar a desenhar um arco, por exemplo. E aí fazer algumas coisas, tipo um rostinho feliz, só com canvas. Está aqui. Já funciona direitinho também, hoje em muitos navegadores. Todos esses exemplos estão online também, tá? Tem uma URL aqui embaixo. Geolocation. Geolocation, você está lá e você quer a posição atual do cara. Você quer pegar onde ele está. Você pode usar ou a API nativa ou usar algo desse tipo. O que acontece nesse exemplo? Você está usando o navigator.geolocation e está pegando o get current position. Então, nesse momento, quando ele ativar, ele vai mostrar para mim. Vou abrir uma aplicação e ele vai mostrar lá. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, mas tem uma notificação. Olha, tal página está querendo acessar a localização do seu device. Você vai deixar ou não? É meio complicado, né? Assim, ainda bem que faz isso, porque senão o cara podia pegar a sua localização sem você nem saber. E se você achar legal, beleza, autorizei. Tudo bem ele pegar minha localização. Eu consigo pegar o ponto, exatamente a latitude e a longitude dele, e integrar, por exemplo, com o quê? Com uma API de Google Maps. E plotar um mapa aqui de onde a gente está. Eu acho que acertou, né? Acertou, né? Eu não faço ideia, não sou daqui. Mas está São Paulo, então eu acho que isso acertou.
Então, assim, e olha como é simples, né? Você tem só uma chamada API, quando deu sucesso, beleza, carrega uma função que me dá a latitude e a longitude. O resto do código disso também é muito simples, eu posso mostrar para vocês. Como que pega aquele mapinha? Cara, não tem nada demais. Ele cria uma tag img e depois coloca no source da tag img uma chamada para a API do Google Maps, passando a latitude e a longitude. Beleza, carregou aquele mapa. Ridículo, brincadeira de criança. E você também pode chegar e tem um outro método que é o watch position. Então aqui a gente está pegando a posição atual, mas você pega uma vez. Com o watch position, se o cara permitir, você pode pegar o celular, sair do lugar e ele vai continuar pegando a sua latitude e a longitude atual. Então isso é muito útil também num aplicativo de, sei lá, um Foursquare da vida, qualquer um desse tipo. Tá aí o watch position. O suporte também está bem tranquilo. E o web storage? Como que a gente faz para pegar dado... Você quer armazenar dado no cliente. O cara abriu lá no Facebook, se logou, você precisa armazenar o quê? Um cookie, para conseguir que o cara, se daqui a 3 horas ele fechou o Facebook e abriu de novo, ele continua logado, né? É assim que a gente faz para persistir um login. Mas isso aqui, cookie é uma droga, assim. Cookie é horrível. Nossa, é muito ruim mesmo. A web viu isso e falou, ok, a gente precisa de uma coisa melhor para armazenamento de dado no cliente. Vamos criar uma API para isso. Criaram Web Storage. O Web Storage é bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês no Chrome mesmo. O que eu quero fazer com essa API de Web Storage é armazenar dado no cliente. Pode ser qualquer coisa. Você pode ser, sei lá... E você tem 2 APIs para isso. Você tem o Local Storage e você tem o Session Storage. A API de Session Storage você armazena na sessão, como o próprio nome diz. Quando o cara saiu da sessão, fechou o browser, já era, não tem mais nada, acabou aquele dado, ele morreu. Ou você pode acessar a API de Local Storage. A API de Local Storage, você consegue armazenar um dado. O cara pode ir para a China, fechar o Chrome, desligar a máquina, resetar e o dado ainda vai estar lá. Ele funciona assim. Eu carreguei aqui a página, o que ele fez foi armazenar uma chave P com o valor daquele parágrafo. Esse demo é bem bobo, mas é para mostrar que você pode armazenar qualquer coisa. Você pode armazenar texto, pode armazenar imagem, qualquer coisa desse tipo. E vai lembrar que está tudo sempre persistindo por domínio, né? Porque é foda, imagina, o cara vai lá, o Facebook coloca alguma coisa no local storage seu, e você de uma outra aplicação consegue sobrescrever isso. Então tem alguns problemas de segurança que já estão previstos aí. Touch Events. Hoje, quando você quer capturar um evento, você captura o quê? O clique, né? Ocorreu um clique, beleza, tal coisa. Mas o clique é ligado com uma coisa física, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um device físico, é a mesma coisa que um mouse. Eu coloco um botão esquerdo e um botão direito. Só que a web evoluiu a tal ponto que essas coisas físicas, elas não prestam mais. Então, tem uma API de Touch Events, que você fala, quando começou um evento de touch, o que aconteceria aqui nesse demo que não funcionou, obviamente, ele mostraria que ele captura o evento de touch e consegue mostrar alguma coisa assim, olha, está ocorrendo um touch. E se você abrir isso no desktop e tentar simular a mesma coisa, ele não ia conseguir funcionar, porque ele está pegando um evento de clique. Então, hoje você consegue capturar um evento específico de touch e não só um evento de clique, o que é muito bom. E offline events. Cara, eu estou usando muito esses demos. Vamos ver se vai funcionar isso daqui também. Offline events. Imagina que você está numa aplicação de to-do list, beleza? Eu tenho uma aplicação que usa exatamente essa API, por isso que eu lembro dela. Então eu vou lá armazenando as coisas na minha API de to-do list. Beleza. E ele vai toda hora persistindo no banco de dados, ok? Armazenou mais uma dica, mais uma tarefa, vai lá e coloca. Mas se o cara, por acaso, desligar a internet dele e voltar para a aplicação, eu consigo capturar o evento de que, ok, agora ele está offline, agora ele está online. Cara, isso também é muito poderoso. Quando ele voltar, você pode falar assim, olha, cara, você está offline, você não consegue persistir o dado. Ó, saiba que as coisas não estão salvando nesse momento. App Cache.
Quando você entra numa aplicação, você consegue definir o seguinte: olha, vamos carregar esse dado, e se o cara estiver offline, é como se fosse um cache, mas é muito mais do que um cache, porque ele realmente salva o arquivo na sua máquina. Então você consegue definir o seguinte: olha, eu quero que no seu arquivo cache manifest, que você define aqui no HTML, eu quero que esse chrome.svg seja salvo. E se o cara estiver offline, o que aconteceria? Vou colocar o offline de volta. Beleza, o que aconteceria agora que eu estou offline se eu recarregasse a página? Ele ia dar um not found, 404, sei lá. Mas aqui, eu recarrego e peraí, está aqui ainda. Ele ainda está fazendo a requisição, ele viu que, opa, eu estou sem internet, então eu vou pegar o fallback local aqui. Então você consegue colocar esse tipo de coisa. Persistir imagens, qualquer tipo de coisa que você tem que trafegar na rede. Ok, a gente viu que está muito bem suportado. O que ainda falta muito? O que a gente ainda falta um esforço aí para estar bem suportado? Full screen é uma das coisas. Imagina que você quer dar full screen em algum elemento, por exemplo, uma imagem, um SVG. Olha que difícil que é a API. Quando clicar, acontece alguma coisa. Então vamos colocar aqui. Isso já funciona no Chrome para Android. Cliquei na logo, ele já aparece para mim. Olha, entrou em full screen. Você consegue dar isso num vídeo ou qualquer outro elemento. Não interessa. Então tá aí o suporte do full screen. Ainda não funciona no browser nativo do Android, mas já funciona no app do Chrome. Media Capture. Cara, Media Capture é tipo a parada mais revolucionadora do planeta. Não, mas é bem legal. Você tem um input do tipo file. Então a gente quer fazer um upload, como é que a gente faz? Input do tipo file. Legal. Aí, o que você pode definir agora com o HTML5 é o que ele vai aceitar. Olha, eu aceito um MIME type que seja alguma imagem. Pode ser um PNG, um JPG, um GIF. Não interessa qual a extensão, eu só quero que esse MIME type seja uma imagem. E você consegue, isso só funciona no dispositivo móvel, Capture Camera. Então, quando o cara clicar, eu quero que capture uma coisa da câmera e aí sim faça o upload. Não é só um upload de arquivo comum, igual aqui, que eu clico, seleciono onde está meu arquivo e salvo. Aqui eu consigo chegar e ele carrega a câmera, eu consigo tirar uma foto, está tudo escuro, né? A câmera está virada para baixo, e beleza, está aí o negócio preto, legal. Então você consegue capturar o que está no streaming da câmera e fazer o upload disso de imediato, é muito poderoso. E o que vem por aí? O que ainda falta? Assim, o que a gente está imaginando que possa ajudar pra caramba? Não está bem suportado ainda, mas vem por aí. Get User Media. Cara, Get User Media é outra coisa meio assustadora, para ser sincero. Você entra numa página e ela fala o seguinte: olha, tal página quer usar a sua câmera. E é diferente daquele outro input, porque aquele outro input ele fazia o quê? Ele queria que você fizesse um upload de alguma coisa, ele abre a câmera, você captura, então é uma imagem, mas ao invés de pegar da galeria, você consegue capturar na hora. E aqui com Get User Media, você consegue fazer um streaming do que está rolando na webcam do cara. Então é meio... Vamos ver como funciona. Eu vou autorizar. E aí ele já consegue fazer um streaming aqui. O que ele está fazendo no final das contas? Ele está pegando, autorizando, então ele pega o streaming da minha webcam e joga naquele elemento vídeo que a gente viu anteriormente e coloca no source do vídeo. Então a cada frame que está passando no meu streaming está tocando na minha tag vídeo. É basicamente isso. Está aqui o código. Autorizei o user media do cara, eu posso trafegar tanto vídeo quanto áudio. Esse áudio está falso, na verdade, porque senão ia estar dando uma interferência do caramba aqui. E depois eu pego o streaming e seto no vídeo. Muito simples. Está aí o suporte. Ainda só no Chrome para Android e no Opera Mobile. E o Position Stick. Sabe aquela tag? Assim, você tem lá uma navbar aqui em cima. E você quer que quando o cara passe em determinada posição Y da tela, aquela barra fique fixa. Antes você tinha que fazer maior cálculo com JavaScript e tal, era um saco. E hoje com CSS você tem o Position Stick. Pointer Events. Então eu mostrei que você pode capturar eventos de clique, você pode capturar eventos de touch. Mas repara que os dois ainda são errados se você parar para pensar. Tem uma especificação que está sendo escrita, pasmem,
pela Microsoft, que é para melhorar esse tipo de coisa. Você não quer capturar mais uma coisa física do tipo clique, ou um touch event, que também é uma coisa física. Pode ser que amanhã você não tenha mais controle de aplicação a partir de touch, seja, sei lá, qualquer outra coisa. Então, está rolando essa especificação na W3C de pointer events. Isso aqui vai ser uma coisa genérica. Então, dei um pointer down, vai ser um clique no desktop, vai ser um touch no mobile e vai ser qualquer coisa em qualquer outro device maluco que inventarem por aí. O Google Glass vai ser, sei lá, piscar o olho, vai saber. E tem a API Vibration, que, assim, fica a título de curiosidade para vocês, né? Eu vou deixar a mente de vocês aí aberta para sugestões do que fazer com uma API de Vibration. Você consegue vibrar o seu device por 1 segundo, assim. Você passa assim, navigator.vibrate, beleza, vibra aí por 1 segundo. Ou fica vibrando de 1 em 1 segundo, você coloca um set timeout, sei lá, pensa numa coisa doida aí. Então, todas essas APIs que eu falei e o suporte delas estão nesse site aqui, mobilehtml5.org, vale a pena dar uma olhada. E beleza, ok, Zé, você falou pra caramba, você falou de um monte de coisas super legais, de HTML5, uau, nossa, não sabia do poder, que coisa mágica. Mas ainda a pergunta resta, né? E aí, nativo ou web? Eu não queria deixar vocês com uma resposta assim, porque isso é extremamente relativo com equipe de desenvolvimento, dinheiro do projeto, milhares de variáveis que estão aí. Mas qual é a minha opinião? Eu vejo que hoje a web não está preparada do modo que deveria estar. Assim como lá em 95, a gente tinha que usar Delphi ainda para fazer uma coisa legal, um app legal para desktop. Mas eu acho que a web vai evoluir. Pode não ser hoje, mas eu vejo que a especificação está ficando tão forte e os vendors de browser estão evoluindo tão rápido que, cara, o futuro é legal. E quem sair na frente desse futuro, eu acho que talvez se dê bem. Porque a melhor forma de prever o futuro é inventar ele e não ficar passivo. Às vezes a gente vê uma coisa assim nova e fala assim, putz, esse tal de HTML5 até que é legal. Ou surge sei lá, um Firefox OS, um negócio totalmente novo. Cara, esse tal de Firefox OS é legal. E a gente espera para ver se aquilo realmente vai vingar. E se a gente parasse para pensar naquilo e falasse, cara, deixa eu descobrir isso daqui. Deixa eu evoluir nessa tecnologia, deixa eu começar a aprender sobre ela antes de todo mundo. Quando eu vi o tal de HTML5, eu pensei isso. Tipo, eu nunca imaginei, mês que vem eu vou estar palestrando num evento na Espanha, depois outro na Alemanha. É uma loucura do caramba, eu nunca imaginei uma coisa dessa na minha vida. Mas foi isso, foi uma pequena decisão. Apostar numa coisa nova e estudar pra caramba, porque eu acho que realmente, esse é um clichê, mas a melhor forma de prever o futuro é realmente inventando ele. E é isso. Valeu, obrigado, tá aí meu site. Zeno, superstar. Uma coisa que o Zeno não falou, você tem perguntas para ele, né? Eu não vou deixar. Ah, é verdade. Ninguém tem perguntas, né? Ali, ó, ele quer saber quanto custa a API do HTML5. Vai lá. Estou comprando 2. Microfone. Chegando. Fiquem à vontade aí, galera. Bom, fui escolhido pelo pessoal do microfone ali, então. Bom, você comentou da questão do HTML5 e tal, todas as possibilidades, comparativo com apps nativas. Mas dentro do mundo corporativo, que é onde realmente rola o dinheiro, dentro dessa questão de investimento, você acha que a web ela está perto de estar preparada para ter uma segurança dentro do modo como ela trabalha hoje em dia, enviando os arquivos de texto aberto, dando a possibilidade de eu executar a regra de negócio no próprio browser, um usuário com um pouco mais de conhecimento pode executar isso. Você acha que existe alguma possibilidade da web evoluir para chegar num ponto utilizável dentro do mundo corporativo? Eu espero que a web nunca evolua nesse ponto. Eu não quero que eu chegue e não tenha a opção de dar um view source. Porque o nosso mindset hoje em dia, e de quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, um app nativo, é o seguinte, então eu vou criar meu código, ele está aqui empacotado, ninguém vê o que tem nele.
Mas, cara, isso é um pensamento... Por isso que é tão complicado para uma pessoa que não é desse mundo olhar e falar assim, ei, peraí, quer dizer que eu posso fazer um site e o cara vai conseguir ver o meu JavaScript? Cara, isso é extremamente perigoso. Na verdade, não. É uma coisa legal até da web. Então, eu acho que se a gente abraçar essa cultura, eu acho que isso é muito poderoso. Eu não vejo isso como um problema, na verdade. Eu vejo isso como uma oportunidade de fazer um negócio mais legal. Então, eu com certeza acho que a web está preparada para o mundo enterprise. O mundo corporativo já rola isso, né, na verdade. É muito mais uma questão de orçamentária e a minha equipe está preparada para trabalhar com isso ou não. Quanto tempo a gente tem comparado com o skill da equipe. Mas, dentro dessa questão, por exemplo, determinadas regras de negócio, determinados algoritmos, às vezes não são interessantes de serem executados, inclusive por questão transacional, questão de segurança de dados. Inclusive, essa liberdade é muito bonita no papel, mas na prática é um pouco perigoso, né? Você conhece o jogo Angry Birds? Eles fizeram uma versão para HTML, que roda no Chrome e tudo mais. Você pode chegar lá e dar um view source no Angry Birds. Isso fez o Angry Birds não ser tão poderoso como ele é hoje? Porque todo mundo conseguiu ver o código ali e todo mundo podia roubar aquilo ali e falar, não, deixa eu fazer o meu, sei lá, Happy Birds. Sei lá. Mas isso não aconteceu, entendeu? Se a equipe está confortável com o que eles têm de produto, eles conseguem evoluir muito mais. Certo. Então, só para ajudar, também acho que tem uma questão muito importante do tipo de dado que você coloca no HTML5. As pessoas estão muito confusas ainda com relação à segurança de rede. Segurança de rede é uma coisa que se fala muito, e boa parte das vezes o que nós estamos falando aqui é um front-end para uma base de dados trancadíssima, em que o cara não vai mexer. Por que normalmente quem leva a sério essa questão toda de segurança sabe que o que o governo está fazendo é uma grande cortina de fumaça? Ai, Obama! Quando a gente sabe que o governo não tem uma política muito clara de segurança de dados, não tem uma política muito clara de educação do servidor público, e a gente não sabe exatamente até que ponto o cara está usando o Gmail para falar alguma coisa que não devia. Enquanto a gente não tiver certeza que o nosso serviço é blindado, a gente não pode saber com certeza que alguém está espionando. Você trabalhou na Petrobras e na Globo, você sabe muito bem, se o nego não entra no Bradesco ou no Itaú e sai roubando informação de lá, porque os caras protegem bem a informação. Então, acho que você tem que pensar claramente, a gente tem várias linguagens de programação, e cada linguagem serve para uma coisa diferente. A sua base de dados, ela deve ser blindada, como é blindada a base de dados dos usuários do Facebook, por exemplo. Ou não. Acho que mau exemplo, né? Mas assim, vocês entenderam, apesar do exemplo ser péssimo. Eu acho que a questão maior é essa, você não pode ter medo do HTML5, porque o HTML5, uma outra coisa importante que ele pode trazer também, é a internet das coisas. E web semântica, quer dizer, a hora que você começa a ter uma linguagem cada vez mais simples, cada vez mais modular, você fala assim, bom, então peraí, eu posso transferir essa experiência para o meu carro, posso transferir essa experiência para o armário, posso transferir essa experiência para a geladeira, para o fogão, etc. Posso, porque daí eu vou pegar uns inputs muito simples, como esses inputs que foram colocados aqui, sabe, o input, o forno está ligado, if, o forno está ligado, and, a porta foi fechada e não tem ninguém dentro de casa, then chama a polícia que o idiota largou o fogo aceso e vai pegar fogo na casa. A hora que você puder fazer um sistema de controle interno da sua casa assim, vai ter menos chance de errar. Eu acho que assim, a gente vive hoje ainda numa idade das trevas de muita ignorância, que quanto mais transparente e mais modular você tem a rede, mais poderosa ela fica. No fim, a regra de negócio vai estar sempre no servidor, né? Por isso que o Facebook ele é o que é, porque todo mundo podia ir lá, dar um view source e ver o código do Facebook. Mas o Facebook não, tem o graph, o algoritmo de graph dele, que faz o que vai mostrar no feed do cara. É o que ele deu like há 3 semanas atrás e tal. Então, esse tipo de coisa, a regra de negócio está sempre no servidor. Se o cara está deixando no cliente, tem alguma coisa muito errada, o desenvolvimento é errado. Então, nós temos digamos assim, um limite de RIA dentro da aplicação. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar com aquela ideia do offline e tudo mais para suprir determinadas demandas de cloud instável ou coisas do tipo. Como eu poderia trabalhar, por exemplo, com applets e outras aplicações para transitar dados importantes. Sim, sim, claro. Quer dizer, do mesmo jeito que você também não tem, por exemplo, qualquer administrador de senhas do seu computador ou do seu celular fala assim, você pode armazenar offline,
Mas você também pode largar a sua porta de casa aberta com um maço de notas de 100 logo na entrada. E assim, a gente recomenda que você não faça, mas cada idiota é um idiota, né? Então assim, claro, quer dizer, na verdade você tem que estabelecer limites. Eu acho que você dá ferramentas abertas e você estabelece uma fronteira claramente em que, olha, o meu mecanismo de consulta é aberto, mas o meu dado e minha troca de informação é fechado. Todo mundo pode dar view source numa página da Amazon. Ninguém consegue dar view source na base de usuários da Amazon. O que acontece nesse exemplo específico que você citou é o seguinte, online e offline. O que o browser vai me dar, a API de JavaScript, o cara está online e offline ou não. Você vai fazer uma requisição para o servidor, pode ser assíncrona com a Ajax, e o servidor vai retornar o que ele deve retornar ou não, entendeu? Por isso que as coisas ficam protegidas. Você conseguiria, com certeza absoluta, fazer algo que estivesse usando essa API ou qualquer uma das outras com segurança. O lance é sempre pensar, são dois paradigmas diferentes, back-end e front-end. E agora, vai lá, responde uma rápida mais aí. Uma, foi mal. Rápida, enquanto eu plugo aqui. Vai lá. Eu vou estar no coffee aí também, né? Depois, quem quiser. Exatamente. Não está funcionando ali. Vai sim. Eu queria saber, assim, do seu dia a dia, no seu trabalho, como que você lida com a questão do ajuste do SVG no navegador? Acho que funciona. Porque assim, eu trabalho desenvolvendo visualização de dados para a web e é uma dificuldade que eu encontro, assim, sei lá, eu faço um gráfico e eu quero que ele se adapte à tela do usuário. Então, essa parte da dinamicidade do SVG é uma coisa que eu ainda sinto um pouco de dificuldade. Com CSS não rola, o que você conseguiria fazer é com JavaScript. Então, seria capturar um evento de resize da tela e beleza, executar determinado comportamento, que pode ser carregar um outro SVG. Entendeu? Ou, então, mudar um markup de dentro do SVG, se ele foi construído ali, não é uma extensão do SVG. Fechou, coffee break. Então é isso, salve-se quem puder, tá? Vamos dar um coffee break rápido. Valeu. Então, assim...